Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos dar continuidade à exposição que temos tido, de Esdras e Neemias, e hoje nós iremos para o capítulo 6. Iremos fazer a leitura de todo esse capítulo, e é um capítulo que eu tenho alguns comentários para fazer a respeito dele, e ele é uma continuação direta da exposição que foi feita na semana passada, no capítulo 5, não é? Então, temos aí o capítulo 6, eu estou com a revista atualizada, quero ler nela, e nós iremos ler todo o capítulo 6, depois irei estar expondo esse capítulo, não de forma expositiva, mas quero mostrar alguns pontos principais aqui desta conduta que Neemias vai ter perante os inimigos que vão se aparecer a ele. Então, Neemias 6 diz o seguinte: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Árabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, inventavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Verso 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíam muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra.
Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá que eram ajuramentados, porque era genro de Secaías, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós temos ela na nossa língua, temos acesso a ela, temos espaço para falar dela, temos tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido como tua igreja no Brasil, Pai. Nos ajude a entender com Neemias, nos ajude a entender como o Senhor conduziu esse homem e como ele é um exemplo para nós, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. A nossa oração é a fazemos em nome de Jesus. Amém. Confusão mental, sentimentos contraditórios, indecisão, pânico, estas são as nossas armas. Assim falou Adolf Hitler. Confusão mental, sentimentos contraditórios, indecisão, pânico. Se nós pudéssemos definir a conduta nesse capítulo 6 dos inimigos de Esdras, esta frase de Adolf Hitler muito bem se encaixa em tudo que eles vão fazer, e eu quero expor para vocês, pelo menos em 4 momentos, o que os inimigos de Neemias e os inimigos daqueles que estavam reconstruindo juntamente com Neemias planejaram e executaram. Nós vamos ter diversas artimanhas sendo trabalhadas, diversas, inclusive, conspirações acontecendo aqui, diversas alianças políticas acontecendo com um único objetivo. E o objetivo era fazer com que a obra parasse. Os inimigos, eles têm diversas formas de agir diante do povo de Deus. Existem os inimigos que são aqueles inimigos que são abertos. E nós sabemos que eles são abertos. Sambalate, Tobias e Gesem, eles inicialmente foram abertos com o povo de Deus. Inicialmente, e nós vamos, se nós voltarmos a nossa mente para as coisas que aconteceram, vamos nos lembrar que eles, em 2:20, não quiseram participar da obra. Então nós já temos uma conduta que foi contrária à obra que Deus colocou no coração de Neemias, e que não só colocou, Deus estava confirmando essa obra. E por que nós podemos afirmar que Deus estava confirmando essa obra? Porque, como eu já comentei aqui na outra vez que eu expus, diferente da primeira leva da reconstrução com Zorobabel e diferente da segunda leva da reconstrução com Esdras, em Neemias nós vamos ter um tempo recorde de reconstrução. É muito legal a gente perceber isso, e o texto aqui vai falar exatamente o tempo que durou essa monumental reconstrução. Uma reconstrução que foi narrada no sentido horário no capítulo 13 de Neemias. Então nós vamos ter agora os inimigos agindo de uma forma diferente da forma que eles tinham agido até o momento. Porque não se esqueçam que desde o começo eles foram oposição à obra. Os inimigos de Deus estavam se opondo àqueles líderes de Deus, no caso Neemias e todos os outros que estavam com ele, nesta reconstrução. E é muito provável aqui que eles estavam terminando a reconstrução.
Muito provável, e já estavam praticamente há mais de 40 e poucos dias de reconstrução. E estavam terminando uma reconstrução gigantesca, de um muro de 4,5 km, mais ou menos, de distância. 3 metros de largura, provavelmente, e 12 metros de altura. É um trabalho absurdo. É um trabalho que a gente não tem noção. Como que eles fizeram algo tão rápido? Então, os inimigos perceberam que eles estavam resolutos em reconstruir e que nada, nem mesmo a oposição deles, conseguia fazer com que eles parassem. E eles vão mudar agora as artimanhas. E quais são as artimanhas que eles vão desenvolver? Está no capítulo 6, que nós acabamos de ler. Eles vão desenvolver algumas artimanhas para fazer com que a obra pare. E eles vão atacar quem? Neemias. O que nós já sabemos, não é, meus irmãos? Os inimigos normalmente atacam os líderes. Aliás, o maior interesse de Satanás é atacar o líder. Os líderes são os primeiros a serem atacados. Isso é uma estratégia velha de guerra, inclusive. Porque se o povo perde a referência de liderança, o povo, no mínimo, vai reduzir. Se o povo é um povo que está junto naquele propósito, o povo vai continuar. Só que o povo não vai continuar no mesmo ritmo. Porque eles perderam a referência. Então, o inimigo e os inimigos sempre investem naqueles que são líderes no povo de Deus, em todas as áreas. E isso vai acontecer, como nós acabamos de ler, no capítulo 6. Quais foram as artimanhas do inimigo para parar a obra? E nós vamos ter o título desse estudo, / sermão, numa fala de Neemias. Mas essa fala desse título ainda não quero pronunciar, porque vai fazer sentido quando eu entrar propriamente em nenhuma das artimanhas, que foi a resposta de Neemias. Né? Quais foram as artimanhas dos inimigos para parar a obra? O que eles fizeram? Você poderia me perguntar, o que eles fizeram, Ramon? Visto que o fato deles não quererem colaborar e não quererem ajudar de forma clara, serem oposição, não fez com que o Neemias e todos aqueles que estavam trabalhando parassem. Bom, nós vamos ter aqui pelo menos 4 ações bem específicas dos inimigos da reconstrução. Primeiro, capítulo 6, de 1 a 4, nós vamos ter a primeira artimanha. A primeira artimanha é uma cooperação falsificada. De repente, os inimigos que foram oposição àquela obra, de repente, queremos ajudar. Oh, que coisa, que beleza. Aqueles que estavam indo contra, aqueles que estavam falando mal, de repente se tornaram amigos. Olha que negócio interessante que está acontecendo aqui. Ó. Eles foram contrários até o momento. De repente eles, vamos nos encontrar. Olha só o que está escrito aí. Ó. Sambalat e Gesem mandaram dizer-me, verso 2, vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. De repente, toda aquela corja, né, aquela galera que estava se opondo, dando trabalho, de repente, amoleceram o coração. Ó, ficaram de pescoço mole agora, que beleza. Passaram a ser cooperadores. É isso que o texto está falando. É isso que chega para Neemias. E o que eles fizeram dentro dessa cooperação? Primeiro eles fizeram uma proposta, encontrar com Neemias. Só que aí que vem as questões, os detalhes, que dá para a gente identificar que era falso essa cooperação, que eles mudaram a artimanha. Primeiro eles queriam encontrar numa vila que ficava geograficamente entre 2 cidades. Não queria encontrar no shopping para todo mundo ver, não. Queria encontrar às escondidas, longe, num lugar afastado. Eles estavam intentando o mal contra Neemias. Porque, no mínimo, se eles não fizessem
algo sério em matar Neemias, eles iam atrasar a obra. E era o que eles queriam. Eles iam fazer Neemias andar até essa cidade para encontrar com eles. Provavelmente não ia dar em nada esse encontro, ou provavelmente eles poderiam matar. A gente não sabe as intenções, mas o fato deles escolherem essa cidade que ficava entre as duas principais cidades nos mostra que havia uma má intenção. Se eles querem colaborar, por que eles não procuram Neemias lá na frente da obra que ele estava levando? Por que tem que tirar Neemias da obra? Tirar Neemias da obra. Afastar ele da obra. O que a gente aprende com Neemias aqui? Como que Neemias vai combater e vai identificar essa falsa cooperação? Bom, primeiro ele tem um discernimento de quem eles eram. Neemias não se esquece que foram eles que se opuseram desde o começo. Segundo, que é o tema desse estudo / sermão. Neemias disse uma resposta que, ao meu ver, é uma resposta que vai retumbar todas as vezes que os inimigos fazem alguma artimanha. Qual que é a resposta? Estamos fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para ir na cidade de ONU para conversar com vocês. Mesmo que vocês queiram tanto nos ajudar, eu não vou parar aqui para ir conversar com vocês. Tipo assim, vem e aqui vocês ajudam a gente. Vocês já estão vendo os muros gigantes, está vendo que está faltando só botar as portas. Estavam vendo 12 metros, dá para ver de longe 12 metros. Me ajuda aí, né? Vocês estão vendo, então vem e ajuda. Então, ele tem um discernimento e ele tem um foco por causa de uma consciência da importância da obra. Aliás, vai ser esse foco que vai manter Neemias. Eu estava conversando há pouco com a Dulce, né? Que Zorobabel e Esdras são top, mas Neemias é muito cabuloso, véio. Porque nós estamos diante de um homem que não era profissional da fé. Esdras, como eu já falei para os irmãos, Esdras descende de uma nova classe sacerdotal chamada escribas, que protegiam o rolo, andavam com o rolo, inclusive. Muito provavelmente, cópias. Era um profissional da fé, era um teólogo. Nós estamos diante de um leigo. Neemias é um leigo. Ele é um líder civil que teve a interpretação de uma reconstrução que estava abandonada e precisava ser feita, que era dos muros. Então, quando a gente olha para a conduta de Neemias, é uma conduta exemplar. É um discernimento espiritual absurdo, que nos mostra que não são somente os teólogos e profissionais da fé, e pastores e mestres, que podem e devem ser usados por Deus. Neemias é um exemplo. Por isso que eu falei com a Dulce que Neemias, eu fico assustado com a conduta dele. Porque passou no seminário, ficou muitos anos estudando, enfim, tem uma vida piedosa. Esse deveria ser um normal, mas a gente olha para um homem que não teve isso. Não é um Esdras que estamos diante. Nós vamos ver que parece que ele tem uma conduta de um sumo sacerdote, inclusive. Não é um Esdras aqui. É Neemias. É leigo. É leigo da lei. Não tem formação sacerdotal. Não tem formação profética em Neemias. Não tem nada disso. Mas olha a conduta dele. Ele continua tendo a consciência por causa do foco dele na importância da grande obra. E esse é o tema que eu gostaria que os irmãos levassem para casa. Estamos fazendo uma grande obra. Simplesmente assim, curto e direto, né? Como a gente fala lá em Minas. Curto e direto. Estamos fazendo uma grande obra, não tem tempo para sair daqui agora. Se quiser, vem aqui, a gente toma um café e a gente conversa, vocês ajudam. É mais ou menos isso que está rolando aqui. O objetivo desses inimigos era conseguir estabelecer um ponto de apoio no ministério de Neemias. E, em conseguindo, eles iriam enfraquecer, como eu já comentei. E Neemias combate tendo discernimento, combate tendo foco por causa da consciência, e
mantém a palavra que eles disseram para ele em 2:20. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Isso está em Neemias 2:20. Neemias falou isso para eles. Neemias mantém a sua palavra. Neemias não volta atrás na sua palavra. Estão se opondo? São nossos inimigos? Vocês não têm parte. Acabou. Enquanto não mostrarem um coração arrependido, enquanto não mostrarem que de fato houve mudança, vocês não têm parte. Isso foi no 2:20, estamos no 6, finalizando a reconstrução. Neemias mantém a sua postura. Ele não volta atrás na palavra dele. Segunda artimanha, verso 5 até o verso 9. Nós vamos ter o segundo ataque dos inimigos. Se não bastasse tentar, por meio de uma cooperação falsa, afastar, e isso não deu certo, agora eles vão tentar difamar e ameaçar. Agora a coisa ficou um pouco mais séria, não é? Agora eles mostraram de fato o que eles são, né? De repente estava querendo cooperar. Agora mudou. Agora está escancarado, difamar e ameaçar. Do 5 ao 9, olha aí. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço. Ele mandou 4 vezes uma mensagem para Neemias, como a gente pode ver aí no verso 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhe dei sempre a minha resposta. Verso 5. Então me enviou pela 5ª vez o seu moço, ao qual trazia uma carta aberta. E se você puder marcar na sua Bíblia, carta aberta, é muito importante você marcar isso aí, porque isso tem um significado profundo, esse negócio de carta aberta. E aí na carta tem uma difamação e uma ameaça como plus aí dessa difamação. Qual que é o problema aqui? Ele estava difamando e dizendo coisas que Neemias não estava dizendo e não estava fazendo para incitar o povo a duvidar da liderança de Neemias. A ponto de dizer que Neemias tinha contratado profetas para dizer que ele estava subindo os muros e depois de reconstruir os muros, que a cidade agora está fechada, ele vai se proclamar rei. Não podemos nos esquecer que ele estava debaixo da autoridade da Pérsia. E essa ameaça e difamação era muito séria. O rei da Pérsia e os persas jamais aceitariam isso. Haveria consequências drásticas se essa conversinha chegasse na Pérsia. Então, notem como é que agora fica mais séria a conversa. A cooperação falsificada não resolveu, então agora nós vamos atacar difamando ele e fazendo com que ele tenha medo. Tem medo de quem? Daquele que enviou ele para poder fazer a reconstrução, porque ele foi para reconstruir, porque houve uma autorização de alguém acima dele. Quem? O rei da Pérsia. Então, para complicar toda a história, havia a fofoca e havia essa carta aberta. E por que eu falei da carta aberta? Porque documentos desse tipo não eram abertos. Você não entregava nada disso aberto, porque se o documento fosse aberto, todo mundo ia ficar sabendo. Documentos, e vocês já viram isso em vários filmes, normalmente são enrolados e tem um selo real. Aquela cera que coloca o carimbo para lacrar. Por quê? Porque a mensagem é endereçada a somente aquela pessoa. Não é para ficar rodando a carta em toda a cidade. Gente, vocês acham que essa carta não rodou? Se uma postagem roda, imagina uma carta dessa aberta. Rodou, mas rodou legal, cara. Todo mundo foi passando de mão em mão. E passando de mão em mão uma carta com essa mensagem. Qual a mensagem? Neemias está tramando, já contratou profeta, vai se autoproclamar rei, inclusive fora da nossa cidade. Então eles estão difamando e ameaçando. O Ives fala que os líderes cristãos precisam saber como lidar com falsas acusações, cartas maldosas, notícias infundadas e fofocas, porque isso é uma constante na vida dos líderes.
É uma constante na vida de quem está aparecendo, de quem está na frente. E em sabendo disso, no caso dos inimigos, eles usam essa segunda artimanha, difamar e ameaçar. Como que Neemias vai combater? Novamente, ele é curto e direto. Ele vai negar. Vai negar. Ele vai falar para os inimigos dele, né? Mandei-lhe dizer que não fiz nada disso. No verso 9, ele vai falar que deveria orar ao Senhor. Ele vai orar ao Senhor, pedindo forças. E ele volta a trabalhar. Então, como que Neemias combate o ataque que foi feito agora por meio da difamação e da ameaça? Primeiro, ele nega. Segundo, ele ora pedindo forças a Deus. Terceiro, ele volta a trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Neemias continua a obra, porque, como ele falou, estamos fazendo uma grande obra. Ah, estão me difamando, estão falando mal de mim, estão acabando, tentando acabar com a minha reputação. Eu não falei nada disso, não fiz nada disso. Senhor, fortalece as minhas mãos para a obra e eu vou trabalhar. Muito simples. Ele não perde tempo para poder se justificar. Não perde tempo indo atrás de todo mundo para falar com todo mundo o que estava acontecendo. Convoca uma reunião para avisar para o povo. Olha, ele não faz nada disso. Porque ele estava fazendo uma grande obra. Não tem tempo para parar com essas picuinhas, com essas coisas. Diante de uma ameaça absurda dessa, Neemias não para. É incrível isso. Neemias não para diante de uma ameaça dessa. Uma possível ameaça de o rei da Pérsia enviar parte do exército para poder resolver a vida de Neemias de uma forma... Porque ele estava querendo se colocar como rei. É uma traição. Neemias não para, continua. E ele combate negando, orando e trabalhando. Mas os inimigos não desistem. Nós vamos ter do 10 ao 14 a terceira artimanha que eles vão usar. Inclusive, é uma artimanha muito perigosa, essa artimanha. Eles vão pressionar utilizando a piedade e o sistema religioso de Neemias. Os inimigos vão usar a piedade de Neemias, que era um leigo e não oficial, diante daqueles que eram oficiais. É isso que está acontecendo aqui. Verso 10 ao verso 14. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, esse é o verso 10, filho de Metabel, ele estava fechado com as portas dentro de casa. E ele me disse, vamos para a casa de Deus. Meu Deus, esse cara é muito crente. Né? E nós estamos diante de um profeta. Então, o Neemias, leigo, vai à casa de um profeta. Chegando na casa do profeta, o profeta faz um convite piedoso para ele. Vamos para a casa de Deus, para o templo. Por que você quer que eu vou para o templo? Simplesmente porque eu estou sabendo que vão te matar. Inclusive, o seu horário. Está no texto. À noite. Está aí no texto. Virão matar-te. Aliás, meu Deus, de noite virão matar-te. Está aí no final do 10. Então, Neemias, leigo, está diante de um profeta, e esse profeta vai utilizar a piedade de Neemias e o medo da morte, visto que Neemias tinha um amor gigante pela obra, e visto que se ele morresse, a obra provavelmente não seria completada, não seria completa, ele se utiliza disso para ferir, no caso, ou fazer com que Neemias recuasse. Engano e pressão utilizando a piedade e o sistema religioso. Eu quero que vocês pensem que é um profeta falando, gente. É um homem de Deus, é um pastor falando. Não é qualquer pessoa perante aquela sociedade que está falando isso.
E está falando para os ouvidos de um leigo. Neemias era um leigo, não tinha formação. Então, eles usam profissionais da fé, no caso profetas, fazem uma proposta com aparência de proteção para se esconder na casa de Deus, e ainda fala que o motivo disso tudo é porque o líder principal, Esdras, estava jurado de morte e o horário que iam matar ele ia ser à noite. Como Neemias combate essa terceira artimanha? Muito simples. A proposta era contrária à lei. 2 Crônicas 26, 16 a 21, fala que ninguém poderia entrar no templo do jeito que estava sendo feito aqui. O estranho que se aproximar morrerá. Números 18, 7. E Neemias sabia disso. Eu não posso entrar no templo para me esconder. Eu vou estar quebrando a lei. O rei Uzias tentou invadir o santuário de Deus. E ele foi punido com lepra em 2 Crônicas. Então, como que ele combate a proposta do homem de Deus? Com a palavra, com a lei. Simples. O que você está me pedindo vai contra aquilo que você deveria defender, mesmo sendo homem de Deus. Vai contra a lei. Eu não posso fazer o que você está me propondo. Segundo, como ele combateu? A proposta ia contra a liderança de Neemias. Você sabe que eu nunca fugi? Na NVI está escrito assim, por acaso eu sou um homem de fugir? E é legal isso. Eu nunca fugi de nada, agora eu vou fugir porque estão querendo me matar? Então, a proposta do profeta para Neemias ia contra quem Neemias era diante do profeta e diante de todo o povo de Deus ao longo da reconstrução. Neemias era um cara que estava na frente, era um homem que se envolvia, era um homem que dava as caras, era um homem que não fugia da responsabilidade, e agora você, mesmo vendo a minha liderança, me propõe para fugir? Essa não deveria ser a proposta do profeta para Neemias. Conhecendo quem Neemias era e como Neemias estava lidando com toda a obra de Deus. Então, Neemias entende que a proposta ia contra aquilo que ele era como líder. Vão me matar? Então venham e me matem. Mas eu não vou parar porque estamos fazendo uma grande obra. Querem me tirar uma cooperação falsificada? Eu não vou parar porque estamos fazendo uma grande obra. Querem me levar para o templo porque vão me matar? Diante de uma palavra de um profeta que era o homem de Deus, eu não vou parar porque eu estou fazendo uma grande obra. E estão me ameaçando, me difamando, eu não vou parar porque estou fazendo uma grande obra. É isso que Neemias está falando para nós e falando para esses incircuncisos aqui, esse bando de inimigos da obra de Deus. É isso que Neemias está falando. E agora a última artimanha deles. Vai do verso 15 até o verso 19. A artimanha deles foi, no caso, se aliançar com a maior e a mais importante tribo, Judá. Por que, Ramon, que é a mais importante tribo? Porque sobre Judá, em 2 Samuel 7, está a promessa de que viria o rei. Todos os olhos de todo mundo, de todas as tribos, estavam olhando para a tribo de Judá. Era dela que viria. Essa é uma tribo muito importante para o povo de Deus aqui. Os olhos deles estavam sobre a tribo real, inclusive os teólogos falam. Judá era chamada de tribo real, porque dela viria a realeza. Olha a importância dessa tribo. E a tribo houve o lado de Sambalat, Tobias e Gesem, principalmente Tobias, porque era casado e havia uma aliança familiar ali, e eles não querem saber da história de Neemias, não querem saber o que Deus está fazendo por Neemias, e com Neemias se aliançam
de uma forma muito feia com os inimigos do povo de Deus, e aí nós vamos ter a principal tribo que deveria apoiar Neemias sendo inimigo. Muito triste a gente falar isso, mas é isso que está acontecendo. E não só sendo inimigo, o texto vai mostrar que eles levavam e traziam informações privilegiadas. Eles pegavam informações de Neemias e levavam para Tobias. E perante Neemias, elogiavam Tobias. Ah, que beleza. Elogiavam Tobias perante Neemias, os nobres de Judá. Eles não se alegravam com a conquista da obra. A NVI vai falar que eles ficaram com orgulho ferido quando eles terminaram a reconstrução dos muros. No caso, o verso 16, né, é o decaíram-lhe muito no seu próprio conceito. Aqui eles ficaram com orgulho ferido, ou seja, eles estavam torcendo para que a obra desse errado. É isso. E além de eles se aliançarem com essa tribo, as cartas continuaram a intimidar Neemias. Não houve paz. Não houve sossego por parte dos inimigos. Eles continuaram a fazer cartas e ameaçar. Verso 19 vai falar sobre isso. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. As cartas eram escritas constantemente, meus irmãos. Não terminavam. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Então, o que a gente entende aqui nessa quarta artimanha? Os inimigos de Deus, às vezes, conseguem alianças com as pessoas que nós tínhamos certeza que iriam apoiar a obra. Porque, meus irmãos, nós estamos olhando para a tribo de Judá. É dessa tribo que viria o leão da tribo de Judá, meus irmãos. Deveriam ser os maiores financiadores, apoiadores, e iriam blindar Neemias diante de todos os outros inimigos, mas não fizeram isso. Não fizeram isso porque havia interesses, como o texto mostrou, que Tobias era casado com uma das de lá. Então eles olharam para os interesses e não olharam para a grande obra. O que nós podemos falar para nós diante desse texto, meus irmãos? Diante de tantas artimanhas e diante de tantas atitudes de Neemias. Primeiro, assim como Neemias, cuidado com as collabs falsas. Cuidado com as parcerias que aparentemente, de repente, brotam de pessoas que você tinha certeza e foram comprovadas que iam contra e, de repente, vão ajudar. Cuidado. Avalie bem a proposta e mais, quem está fazendo a proposta. Quais serão as consequências de eu me associar a essa pessoa? Na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida de relacionamento, de amizades. Os líderes que irão assistir, né, os líderes que poderão assistir essa gravação, cuidado com quem você se aliancia. É muito sério isso. Cuidado com as boas propostas que de repente aparecem. De repente, do nada, mudou. Nossa, graças a Deus, Deus fez a obra no coração. Será que fez? Será que Deus tinha feito a obra no coração? Na primeira artimanha aqui, Neemias nos mostra que ele é um homem que tinha discernimento e percebeu que era uma proposta infundada. Cuidado, muito cuidado com as alianças. 2, cuidado com as ameaças. Cuidado com aquilo que você compartilha, fala que estão falando. E cuidado quando falam de você. Veja como Neemias agiu. Não fiz isso. Senhor, me dá força para continuar a trabalhar. Levantou e foi trabalhar. Não ficou choramingando, coitado de mim, vida, azar, tenho trabalhado tanto. Eu não tenho tempo para isso.
Neemias está falando, estamos fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para chorar, não tenho tempo para juntar o povo, para explicar, não tem tempo. O povo está vendo a minha conduta. O povo está trabalhando incansavelmente. Estamos em tempo recorde de reconstrução aqui, meus queridos. Eu não tenho tempo para parar. O povo sabe quem eu sou. Então, Neemias nos ensina a nós continuarmos a caminhada. Orar e trabalhar. Estão falando? Vão continuar falando. Porque estamos fazendo uma grande obra. Terceiro e penúltimo. Às vezes o sistema, e aí que sim, eu estou pensando em sistema, porque todas as denominações têm o seu sistema e nós precisamos de sistema. Às vezes o sistema que deveria nos ajudar é o sistema que nos atrapalha. O sistema que deveria ser um sistema de lisura é um sistema que se corrompe. Aliás, o termo que é usado aqui é suborno. O profeta foi subornado, ganhou dinheiro em cima disso. Cacau, rolou dinheiro, rolou pix e foi alto. Para ele fazer toda essa encenação aqui e fazer com que Neemias pecasse entrando onde não deveria entrar, na casa de Deus. Um profeta que era a boca de Deus, foi subornado. Então, cuidado com as pessoas e o que elas fazem em nome de Deus. Não é? Nós temos muita gente aí que é fácil de subornar. Ou que se utiliza do sistema para ganhar, porque ela está com o coração no ganho e não na grande obra. Então, isso é importante para a gente pensar. Neemias não se ilude com o sistema. Não se ilude com o sistema. É um profeta, é boca de Deus. O que ele está falando está indo contra a Escritura. Meu irmão, desculpa, mas acima de você está a Escritura. Ela é autoridade, inclusive sagrada. E não depende do testemunho de qualquer uma igreja. Não depende de você, não depende da denominação. Está falando contra? Abaixa a cabeça, se não quiser, paciência. A Escritura está acima de você, está acima da denominação, está acima de você, do seu cargo, de ser profeta, de ser pastor. Não interessa o seu cargo que você é. Se você está indo contra a Escritura, eu não posso aceitar o que você fala. É isso que Neemias nos mostra. Então nós devemos estar afiados com a Escritura. Devemos saber o que Deus fala na sua palavra. Neemias sabia que ele não poderia ter aquela atitude de uma palavra de uma autoridade religiosa. Gente, era um profeta, tinha autoridade sobre Neemias religiosa. Neemias não foi na onda. Quarto e último, nós não devemos nos entristecer quando as pessoas mais importantes do cenário cristão são aquelas pessoas que nos decepcionam. Eu sei que parece ser algo distante de nós, mas eu quero lhe chamar a atenção que Judá era o suprassumo, era o top das galáxias, estava em todas as playlists, o top. Quem era? Judá. Judá, a tribo real. Essa era a tribo que estava traindo o povo na cara dura. Fazendo leve trás de carta. Contando tudo que estava acontecendo no trabalho de Neemias. Nós não devemos nos entristecer. Por quê? Porque estamos fazendo uma grande obra. Judá, a tribo real não quer apoiar. Que pena. Perdendo a oportunidade, meu irmão. Tribo perdeu a oportunidade de ser colaboradora. Entrou para os anais da história que se opondo. Que beleza, é isso. Simples assim. E estamos fazendo uma grande obra. E por que eu posso dizer que estamos fazendo uma grande obra? Porque sem querer dar spoiler, e eu já peço perdão para o seminarista Tiago, mas eu tenho que citar o verso 1 do capítulo 7. O capítulo 7, verso 1, está escrito: Ora, uma vez reedificado o muro e
assentadas as portas, eita glória, estabelecidos os porteiros, os cantores e levitas. Então olha para cá, meus irmãos, não parou. Porque quando a gente leu o 6, faltava assentar as portas, e é porta grande. 12 metros de altura a porta. É um prédio de 4 andares. 4 andares o prédio, o tamanho da porta. Assentaram-lhe as portas. Neemias não para por nada nem por ninguém. Simples assim. E eu estou apaixonado com esse homem. Não para, parece um trator, um rolo compressor, velho. Nada para o cara, velho. Collab falsa, não me para. Difamação, provavelmente vou morrer, não paro. Boca de Deus, profeta chega, boa aliança, não paro. O melhor tribo de toda, Judá, o suprassumo, não está nos apoiando. Não para, não tem tempo nem para chorar. Vamos, porque eu estou fazendo uma grande obra. Estamos fazendo uma grande obra. E nós devemos ser assim, meus irmãos, na nossa reconstrução. Temos que entender e ter a consciência da reconstrução. Que Neemias, um leigo, que eu tenho vergonha de olhar para Neemias e olhar para mim. Um leigo. Não para a reconstrução por nada. 52 dias, meus irmãos. Meus irmãos, 52 dias. Esse homem incendiou esse povo. Nada fazia ele parar. Dia e noite sem parar a reconstrução. Temos que entender e ver que Neemias é um exemplo para nós. Inclusive, ele é com toda certeza um tipo de Cristo, que não para por nada. Nada parou Cristo. Os inimigos de Cristo não pararam Cristo. Satanás não parou Cristo. As tentações não pararam Cristo. E não foi só a tentação no deserto. A humanidade e a dificuldade que Cristo teve que viver como homem não parou. O vislumbre de Cristo diante dos corações, que ele via os corações, que Jesus Cristo via das intenções, não parou ele. O abandono no Getsemane não o parou. A cruz não parou Jesus Cristo, porque ele estava fazendo uma grande e eterna obra, muito maior do que essa obra de muros. Que nós possamos, meus irmãos, nos lembrar de Neemias na nossa reconstrução. Seja a sua reconstrução pessoal, espiritual, seja a reconstrução aqui na nossa igreja, seja o seu trabalho. Eu não sei qual é a sua reconstrução, mas não pare por nada. Não deixe se intimidar. Não fique triste por falsas alianças, por pessoas que tinham que apoiar e não estão apoiando. Não fique triste com isso. Não olhe para isso. Olhe para a beleza da grande obra que você foi chamado. E eu fui chamado para reconstruir. Amém? Vamos orar? Eu vou orar e depois a gente abre para as perguntas ou comentários. Obrigado, Senhor, pela tua obra. Obrigado pela vida de Neemias. Obrigado porque o Senhor nos ensina, Pai, por meio de homens, por meio de mulheres na tua palavra, a sermos, Pai, cada dia mais parecidos com Cristo. Nos ajude, Pai, na nossa reconstrução, no nosso trabalho, que possamos, como Neemias, Pai, continuar, Senhor Deus, trabalhando, sermos operosos, a despeito de artimanhas, que possamos, Pai, ter discernimento e que possamos continuar, Deus. Para a glória e honra do Teu nome, a nossa oração em nome de Jesus. Amém.